Oi, Paulo, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer a sua disponibilidade de participar dessa conversa com a gente. O Paulo Braguin, ele é formado em comunicação, com habilitação em publicidade e propaganda, e desde 2006 ele vem trabalhando com o mercado de consumo. E o nosso objetivo desse bate-papo de hoje é falar um pouco sobre o contexto do comportamento do consumidor, considerando também a tua experiência com o marketing promocional, os programas de incentivo, etc. Fala um pouquinho para mim, Paulo, da sua trajetória, né? Do começo do seu trabalho nessa área até os dias de hoje, mais ou menos. Primeiramente, aí, Gabi, te agradecer também pelo convite para bater esse papo, todo o time aí também da Albar. Grande prazer aí bater esse papo com vocês, trocar umas figurinhas também sobre essa questão de comportamento do consumidor, que é sempre muito interessante. Eu trabalho já nessas disciplinas de marketing promocional, programas de incentivo, desde 2005, 2006, mais ou menos, então já são aí quase 20 anos trabalhando na gestão desse tipo de campanha, né? Sempre com um olhar B2C também muito importante, principalmente para o marketing promocional, então já é uma longa trajetória aí, sempre trabalhando do lado da agência, né? Como parceiro de grandes empresas ou marcas ou indústrias que buscam aí, de certa forma, desenvolver campanhas sempre com o olhar para o consumidor, tá? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória aí, já longa, mas que é muito dinâmica, né, Gabi? Muda muito quando a gente fala aí de consumidor, tendências, é uma loucura mesmo, o quanto as coisas estão em ebulição sobre esse assunto, sabe? Então, esse é um pouquinho aí da minha vivência, tá? Considerando esses quase 20 anos de experiência no mercado, você acha que o que você percebe que está moldando o comportamento do consumidor atualmente? Então, é bem legal essa questão, Gabi, porque acho que pode ser um pontapé inicial para a gente ir investigando um pouco esse comportamento, né, dos consumidores. Então, acho que até pela experiência que eu tenho, principalmente com marketing promocional, sempre junto a grandes empresas, grandes marcas, indústrias que desenvolvem essas campanhas para o consumidor final, premiações, etc. Esse consumidor em si vem sendo cada vez mais exigente, muito bem informado e também impaciente, né? Então, por ele ter acesso instantâneo a informações de tudo quanto é lado, ele vai buscar por experiências personalizadas e isso transforma, inclusive, a relação que eles têm aí com essas grandes marcas nacionais, né? Hoje é impossível, a gente brinca aqui na agência que é impossível você ir numa farmácia, num supermercado, num shopping e você não ser impactado com uma grande promoção de alguma marca, onde você concorre a prêmios, a carros, a casas, etc. E isso a gente vem vivendo muito na pele, esse boom. Então, assim, vale destacar, nesse sentido, algumas influências que acabam moldando aí um pouco desse consumidor, tá? Eu acho que muito a questão de consciência ambiental e social, hoje o consumidor vai cada vez mais migrando para marcas que adotem, de certa forma, práticas sustentáveis ou que sejam socialmente responsáveis. E isso é uma tendência e um comportamento que a gente vem vendo bastante, principalmente aqui na nossa vivência. Tá? Uma outra questão o quanto as coisas estão muito rápidas, então, assim, rapidez, eficiência e tecnologia também vem moldando demais esse consumidor, o perfil desse consumidor, o comportamento dele. Tudo precisa ser muito rápido hoje. Acho que desde o atendimento que ele recebe, desde o atendimento que é dado a esse consumidor, essa questão aí agora das plataformas digitais também, né, o acesso que é diferenciado que hoje tem a produtos, a serviços, etc. O próprio tempo de entrega, então tudo muito pautado a processos muito rápidos e ágeis, assim. Outra questão que acho que também vem moldando aí um pouquinho é a questão de transparência. As marcas precisam ser cada vez mais transparentes aí com o consumidor. Quanto mais claro e mastigado, e quanto mais clareza nas informações, melhor. E uma questão super legal, assim, que é uma tal
como se fosse uma ultra personalização, né? O consumidor espera que as marcas, que os serviços, que os produtos sejam cada vez mais sob medida e baseado nos seus interesses e também nos seus comportamentos, de certa forma. Para ele, né? Eu quero que, assim, eu quero sentir que, sei lá, a Unilever pensou em mim quando ela criou esse sabonete, né? Exatamente. Considerando tudo que eu tenho, né, de anseios, de desejos, de perfil, o quão mais próximo essas marcas conseguirem estar em termos de personalização da experiência, da campanha, do prêmio, que seja, melhor, vai ter mais destaque, de fato. E você acha que existem, sempre tem, né? A gente fala assim que nunca está tudo perfeito, sempre tem algo a mais a ser feito. Mas o que você acha que as empresas poderiam fazer para se conectar melhor com esses consumidores? A primeira coisa, acho que até a gente pega carona até um pouco o que a gente estava falando aqui anteriormente, é entender a fundo, se essas empresas não entenderem a fundo quem é o seu público de fato, vai ficar para trás. Então, assim, sem querer te interromper, na verdade, para se conectar tem uma etapa anterior, né? Eu preciso saber com quem eu quero atingir para saber que tipo de estratégia eu vou adotar, né? Então, muito a fundo, Gabi. E muito a fundo. Né? Exatamente, porque acho que é o grande ponto de partida, né? Quem que é o meu consumidor? Quem que é o meu cliente fiel ali, que todo mês está comprando ali o meu produto, a minha marca, às vezes indicando para amigos, etc. Isso vai muito além de observar tendências de mercado em si, sabe? Você precisa estar, primeira coisa, entender certinho quem que é o seu público, para você conseguir ir fazendo essas campanhas, essas ações para o consumidor de forma muito mais personalizada, muito mais próxima aí do que ele realmente deseja. Assim, as grandes marcas precisam adotar essas estratégias, acho que baseadas totalmente nesses dados, no perfil, nos insights detalhados sobre a preferência dessas pessoas, os hábitos, as motivações também. Então é importantíssimo aí dentro desse contexto contar também com um olhar sobre pesquisas com o público, feedbacks, monitoramento de redes sociais também, tudo isso para identificar esses padrões de comportamento, sabe? E conseguir se conectar da melhor forma possível com seus clientes e consumidores. Então, acho que a partir daí essas empresas conseguem construir relacionamentos de longo prazo, que engajem esse consumidor, que mantenha ele ou torne ele fiel à marca. E muitas vezes as empresas têm que ser rápidas, adaptar as comunicações, as campanhas, as publicidades. Essa questão de integrar agora muito também, Gabi, essa questão da loja virtual com a loja física, as redes sociais. Então, assim, esse consumidor também busca uma jornada fluida, consistente, independente de onde ele quiser comprar ou consumir algum produto, sabe? Uhum. Acho que o último ponto também sobre esse assunto ainda, pensando um pouco do lado das empresas, né, de como se conectar melhor com esse consumidor, acompanhar e ajustar essas estratégias frequentemente, até por ser tudo muito dinâmico, né? Quando a gente olha essa equação consumidor, marca e mercado. Então, por ser muito dinâmico, esse acompanhamento, essas pesquisas, esse monitoramento tem que ser assim constante, muito constante, tá? O que a gente percebe muito no mercado, né, é que às vezes as empresas decidem por uma estratégia X e elas querem seguir com aquela estratégia para todo sempre, né? E aí o que você está falando é exatamente o contrário, né? Hoje essa estratégia funciona, amanhã eu posso precisar de uma outra metodologia, de um outro approach com esses clientes, né? E até pelo que você vai descobrindo como resultado de todas essas ações, dessas campanhas que vão sendo feitas, sabe? Então, se realmente não existir esse pezinho aí de flexibilidade, de atenção mesmo aos dados, a tudo que a gente vai colhendo como resultado aí dessas campanhas, dessas ações para os consumidores, você pode realmente ficar para trás. Não dá mais para ser engessado, sabe, aquele olhar 100%, teimosia, não há mais espaço para isso. Entendo.
E aí, falando até nesse dinamismo de estar sempre antenado, sempre percebendo para onde que esse consumidor está indo, você acha que tem aspectos, vamos dizer, de cultura, demográfico, que influenciam isso do comportamento do consumidor no Brasil? É legal isso porque acho que a gente tem que partir do ponto que o Brasil é um continente, né? A gente tem vários países dentro de um só, né? Monstruoso, regionalmente muito peculiar, muito único ali, né? Cada estado do Brasil hoje é do tamanho de um país europeu, por exemplo. É né? verdade. Então, definitivamente. Muita gente não tem esse conhecimento, né? Exato. Mas hoje a gente tem que tratar, acho que o Brasil como vários países em um só, né? Então, acho que assim, até por esse tamanho do Brasil, acho que fatores culturais, demográficos que sejam influenciam diretamente esse consumidor, né? Acho que tudo que engloba gostos, interesses, costumes são aspectos relevantes que mudam muito regionalmente no Brasil. O que acontece aqui em São Paulo nem sempre é reflexo do que vai acontecer lá no Centro-Oeste, até falando sobre gostos, interesses, costumes, etc. E quando a gente olha até para essa questão de influência de fatores culturais, assim, a gente tem que entender que toda essa dimensão do Brasil aliado à religião, os gostos musicais, o modo de se vestir, as festas regionais que a gente tem espalhadas pelo Brasil, acho que tudo isso tem que estar, de certa forma, em sinergia para gerar identificação, buscar aquela personalização de comunicação, de ações com esses consumidores de diferentes regiões e também de diferentes aspectos culturais. Acho que tem uma relação muito, muito relevante, ainda mais falando de Brasil, Gabi. Muito, muito importante mesmo. E continuando nesse assunto, né, da personalização e do consumidor cada vez mais procurar uma identificação pessoal com a marca, com o produto, você acha que isso varia de geração para geração? Vejo que essa questão geracional interfere muito, assim, totalmente, né? Acho que é até legal reforçar, né, a importância das empresas, das marcas terem ações o mais personalizadas possíveis aí, diante do conhecimento que precisa ter desse público-alvo. Então, assim, essa questão geracional e deixa claro que cada geração tem hábitos de costume, de consumo, de padrões de gastos, de preferências que vão mudando muito, né? Vão mudando muito. Então, acho que assim, compreender... Os nichos, né, Paulo? Eu acho que, né, são muitas variáveis para se levar em consideração para poder, vamos dizer, generalizar. Não dá para generalizar, porque às vezes uma pessoa da mesma geração, às vezes já é diferente, né? E existem até mensagens, você até consegue, de certa forma, englobar um pouco mais uma população geral do Brasil, assim, mas tá fadado ao fracasso aqui, na minha opinião, você tentar fazer coisas para abraçar todo tipo de consumidor, todo tipo de gosto, de preferência, de hábitos. Acho que se as empresas não compreenderem que essa diversidade é essencial compreender, né, no detalhe, toda essa diversidade, inclusive geracional, né, para conseguir atender, acho que necessidades específicas de cada um desses nichos, né, desses grupos que você falou. Então, acho que, na minha visão, pela experiência que eu tive nessas frentes aí, principalmente de campanhas, de programas aí do consumidor final, não acho recomendável tentar impactar públicos tão distintos, sob o risco de você não impactar ninguém, Gabi. Talvez seja um pouco disso, né? Então, acho que é muito importante olhar para cada um desses grupos geracionais. Assim. E quais, assim, as ações que as empresas usam, que esse mercado está crescendo, não está? Como que você descreveria esse cenário, assim, para mim? Primeiramente, eu sou um apaixonado por esse tipo de campanha, de ação. Eu acho que já essa jornada toda que eu tive aí, já de quase 20 anos, corrobora um pouco disso, sabe? E o que eu vejo aqui, até de forma super leve e transparente, assim, nos últimos 2 anos, talvez, dificilmente algum brasileiro vai a um supermercado, a uma farmácia, a um shopping, e não é impactado por alguma campanha promocional grandiosa, onde ele concorra aí a um baita prêmio, a 1 ano de contas pagas pela empresa, certificado de barra de ouro. Agora está muito forte também a questão
do cashback, né? Grandes marcas aí, que eu não citarei nomes, mas se elas quiserem me ligar, podem me ligar. Grandes marcas que fazem até o consumidor, oferecem para o consumidor experimentar o produto. Se você não gostar do produto, em 30 dias a gente te devolve o dinheiro. Então, o cashback virou uma outra ferramenta ligada a essas campanhas promocionais junto aos consumidores. A questão de campanhas promocionais aí para o consumidor, valendo prêmios, etc., não é só uma estratégia também para aumentar vendas, né? Que automaticamente, quando você pensa em fazer uma campanha promocional, você pensa, putz, no período da campanha, eu com certeza vou aumentar vendas, que o consumidor vai lá querer participar, vai comprar o produto e vai querer concorrer ao prêmio. A questão é que essas campanhas promocionais também são uma ferramenta que melhora o próprio relacionamento da empresa e da marca com esse consumidor. Muitas vezes consegue fidelizar quem já consome essa marca, você consegue atrair novos clientes no ponto de venda quando ele é impactado pela campanha promocional que está acontecendo. Então, não é só a questão de vou fazer uma campanha de vendas para fazer o consumidor comprar para caramba e ele vai concorrer a prêmios, então, para mim, já valeu a pena que eu vou aumentar minhas vendas. É mais do que isso, sim, sabe? É uma estratégia mais ampla, né? E nesses últimos anos, a pandemia foi desafiadora para essas questões de marketing promocional, mas a partir de 2021 ali, quando as coisas já começaram a entrar nos eixos, vacinação, etc., já entrou num processo de crescimento novamente. Então, desde então, acho que é impossível um brasileiro não ser impactado quase que diariamente por novas campanhas promocionais na TV, no supermercado, no shopping. São milhares de ações todos os anos, de todos os segmentos, de todas as regiões. Principalmente aí vai destacar, Gabi, o varejo alimentar, marcas de alimentos aí, Nestlé, por aí vai, não vou nem citar muitos. Produtos de limpeza fazem muitos também, que tem uma concorrência bastante acirrada, bancos, financeiras e por aí vai. Então, hoje em dia é mais fácil assim, quem não está fazendo, né? Sim, Gabi, hoje a gente recebe, por exemplo, muita procura até de empresas que nunca fizeram. Quando você vai pesquisar a empresa, você vê que é uma empresa ainda familiar, já tem sim uma história aí no Brasil, já tem todo um resultado financeiro interessante, mas que estão começando aos poucos a olhar também para esse mercado, para a possibilidade desse investimento, até por não ser só venda, né? Que eu comentei anteriormente ali, por ser importante para fortalecimento da marca como um todo também, esse tipo de campanha, esse tipo de ação para o consumidor, sabe? Ele tem todo um registro por trás, né? Tem toda uma regulamentação. Existem impostos. Sérias, né? Gostaria de deixar isso claro, né, também, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer uma campanha, sei lá, eu vou reunir aqui, sei lá, duas vou fazer de qualquer jeito ali, dentro de casa, né? Não é bem assim, né? Não dá para ser assim, por mais que hoje te digo assim, a grande dor desse mercado era a demora dos órgãos responsáveis de aprovar, de fazer a aprovação dessa campanha. Normalmente, alguns anos atrás, eram 2, 3 meses esperando esse órgão aprovar a campanha, sabe? Era uma loucura. Hoje, sabe, de forma até digital, você consegue ter uma aprovação dessa em pouquíssimos dias. Então, mas você precisa de um apoio de especialistas para subir toda essa documentação. É um processo sério, é um processo que é bastante criterioso, assim, sabe? Certo. E aí, a gente sabe que, como você falou, né, o mundo não está parando, a gente não está dando conta do tanto de ebulição que está acontecendo. E aí a gente vai falar de rede social, de influenciadores. Como que você vê a influência das redes, dos influenciadores, né, nesse processo de compra do consumidor, ou mesmo de uma participação de uma campanha promocional, e até também falando em ser fiel a uma marca? Sim. Nossa, e é legal que isso está muito em alta, né? Esse lance de influenciadores digitais, redes sociais até acho que já está mais madura, mas os influenciadores, eu queria ter essa profissão, aliás, confesso, mas brincadeiras à parte, eu acho que é uma questão atual pra caramba. No universo de hoje, quando a gente pensa em influenciadores digitais, né, hoje eles acabam virando aí verdadeiros ícones de mudança,
a forma que eles conseguem moldar opiniões, comportamentos, e acabam automaticamente interferindo também em decisões de compra, né, automaticamente. E muito, aqui para o marketing promocional, muitas marcas se apoiam aí, influenciadores, sim, né? Então, através das redes sociais, acho que desde os ícones globais até especialistas em nichos menores, como moda, beleza, fitness, um monte, né? Tecnologia. Então, esses influenciadores acabam usando um pouco de autenticidade e confiança para se conectar aí com milhões de consumidores espalhados por cada canto do Brasil, né? Então, esses influenciadores acabam não só elevando a questão de conscientização da marca e dos valores de marca, né? Eles moldam percepção, impulsionam vendas através das recomendações pessoais que eles fazem, né? E essa força poderosa, essa influência toda abraçou principalmente as gerações mais jovens, né? Que hoje têm mais acesso a informações e que esses caras também das gerações atuais buscam cada vez mais autenticidade e transparência, de certa forma, né? Então, acho que nesse contexto, até para navegar nesse cenário muito influente, as empresas, as marcas tentam se alinhar, né, estrategicamente com esses influenciadores, que de certa forma os que espelhem aí seus valores e que falem diretamente com o público alvo dessas marcas, né? Então essas marcas veem uma forma muito importante de estar perto desses influenciadores, né? Que acabam oferecendo quase que uma ponte de credibilidade e confiança entre marcas e consumidores, sabe, Gabi? Quando o cara vai lá, faz um depoimento, abre lá um recebido, bibibi, bobobó. Então, esses influenciadores acabam navegando com muita autenticidade, com muito impacto nessas redes, e essas marcas tentam fazer aí, de certa forma, estar presente nessa dinâmica, né? Então, para as marcas, acho que a chave do sucesso, talvez a médio e longo prazo com esses influenciadores, é buscar uma parceria baseada em valores compartilhados, em objetivos alinhados e, acima de tudo, essa compreensão da importância da autenticidade, sabe? Que seja o que pareça ser, pelo menos, o mais verdadeiro e honesto possível, sabe? Eu acho que é um pouco de como eu vejo essa questão das redes sociais com os influenciadores, e tá muito na moda, E aí, assim, nós, né, a Albar, como empresa de pesquisa de mercado, a gente vê que a pesquisa é muito importante, né, principalmente para entender o comportamento do consumidor, né? Então, eu queria ouvir de você um pouquinho qual que é a sua opinião sobre investimento em pesquisa de comportamento do consumidor para o sucesso de uma marca, de um negócio, enfim. De uma campanha, né, de um lançamento de produto e por aí vai, né? Eu até te interrompi aqui já, porque é um assunto bom demais. Só um rápido contexto assim sobre eu como agência hoje, né, como parceiro dessas marcas no desenvolvimento de campanhas específicas assim. Hoje nosso modelo de negócios é B2B. Hoje o nosso trabalho é em parceria com essas grandes empresas, indústrias ou marcas. A gente entra em parceria com eles para fazer esse desenvolvimento completo dessas ações, dessas campanhas. Uhum. Né? Então, do nosso lado, existe uma certa limitação, porque a gente sim consegue ter um acompanhamento de dados e comportamento real-time do que está acontecendo, mas do que está acontecendo dentro do universo da campanha, no universo dessas campanhas que a gente desenvolve, né? E, obviamente, pesquisa, gestão de dados é fundamental para ir moldando, inclusive, as próximas ações que a gente vai construindo para essas marcas. Hoje, eu acho fundamental, quando a gente fala de pesquisa de mercado, que é uma metodologia fundamental, ainda mais nos dias de hoje, eu queria ressaltar a importância destas mesmas grandes marcas, empresas, indústrias, que buscam, por exemplo, uma agência especializada em desenvolver campanhas promocionais, de buscar, de fato, um parceiro confiável que faça esse tipo de pesquisa e serviço, que tenha metodologias, que tenha um histórico específico aí nessa frente, que traga know-how, que traga inteligência para essas empresas e um trabalho consultivo para apoiar eles, essas marcas também, a sempre estarem
inovando e trazendo ações o mais próxima possível dos anseios dos consumidores. Assim. Então, acho que é primordial para essas empresas, indústrias, terem um parceiro focado mesmo, de confiança, estratégico, como a própria Albar em si, para conseguir também medir de fato, de forma especializada, toda essa experiência que o consumidor vem tendo com as marcas no Brasil, ou até fora do Brasil. Eu vejo como um trabalho fundamental aí para empresas dos mais diversos segmentos buscarem um parceiro especializado em análise de comportamento, em pesquisa de mercado, etc., para conseguir alinhar cada vez mais essas campanhas e ações que envolvem investimentos enormes, a estarem o mais próximas possíveis aí dos anseios desse consumidor, tá, Gabi? E me diz uma coisa, hoje, como que vocês mensuram essa, vamos dizer, como que vocês mensuram a potência daquela promoção? Então, o alcance daquela promoção, como que vocês fazem isso hoje? Esse por estar totalmente ligado ao nosso trabalho, é um ponto importantíssimo, assim, né, que é a gestão de tudo que está acontecendo, né, e o mais rápido possível, né? Então, o que é legal falar, né, como que a gente mede até o que está acontecendo, o alcance, os resultados, quantas pessoas participaram, de onde participaram, quem foram as... Hoje a tecnologia permite aqui para a gente estar, para você ter uma ideia, está integrado diretamente com o próprio ponto de venda onde está acontecendo a promoção. A gente teve uma ação aqui no final do ano passado do Grupo Carrefour, por exemplo, a gente estava totalmente integrado sistemicamente com o Carrefour, e o consumidor ali que fizesse a compra de tantos reais para participar da promoção, a gente já sabia ali na hora, no que ele desse o CPF dele, se ele era apto a participar, se ele já podia ganhar alguma coisa ali em alguns sorteios que a gente fazia diários. Então, por estar integrado, por a gente conseguir chegar no nível de integrar diretamente com o próprio ponto de venda ou até com o sistema dos nossos clientes, a gente consegue garantir um monitoramento real-time, assim, Gabi, de tudo que está acontecendo dentro das campanhas, todo o comportamento, como está sendo a jornada do consumidor. E acho que quem consegue extrair insights e estratégias através de dados e de comportamento do consumidor vai estar sempre à frente, né? Então, e aí que entra também, acho que um pouco do nosso trabalho aí, entra um pouco do trabalho da agência ou do parceiro, para transformar esses dados em insights, em estratégias, em dashboards, em cruzamento de KPIs, etc. Então, é um pouco de como a gente vai trabalhando o monitoramento e o alcance dessas promoções, né, até pelo tamanho do investimento, né? Por isso que é importante a gente conseguir oferecer para os nossos parceiros também dados real-time para a gente conseguir acompanhar tudo que está acontecendo da forma mais rápida possível, tá, e, Gabi? E acho que é isso. Até pensando, né, no comportamento atual do consumidor, esse monitoramento não podia ser tão diferente, né? Porque se as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida, eu também tenho que entender quando que é a hora de mudar. Exato. Né? Então, eu tenho que estar... Se eu não estou monitorando, eu já estou perdendo tempo. E, consequentemente, dinheiro. E mudanças de rota fazem parte também das estratégias. Então, a partir do momento que você está acompanhando, você vê que isso aqui não está funcionando muito legal, porque você vai investigando, e mudança de rota também é uma realidade. É uma realidade. Empresas que estão aí acompanhando 100% real-time tudo que está acontecendo nessas campanhas, nessas ações, nesses eventos, etc., tem também esse poder de poder mudar uma rota de forma rápida para garantir ali os resultados, né, e as expectativas para esse tipo de campanha, Gabi. Tá. E assim, para a gente finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: você arriscaria um palpite, por exemplo? Você acha que... Ai, meu Deus. Que tipo de mudanças, se, né, são previstas mudanças para desse cenário, né, esse comportamento do consumidor aqui no Brasil? A gente falou, né, que tá tudo meio que em ebulição, né? Às vezes existem algumas coisas que são até assuntos um pouco batidos até, mas que
é legal ressaltar novamente que está moldando essa questão da sustentabilidade, do quanto uma marca é engajada em ser sustentável e ter aí também um olhar para a sociedade. Isso já é mais do que uma tendência, e é verdade mesmo, a gente acompanha aqui desse lado, o consumidor vem dando preferência para marcas que tenham esse tipo de responsabilidade social. Então, assim, já é uma realidade, mas é algo que ainda tem, acho que, bastante a amadurecer, e que eu acho que vai impactar bastante o cenário de consumo, se a gente olhar para consumo nos próximos anos, com certeza, assim, sabe? Hoje já tem pesquisas falando que mais de 70% dos consumidores preferem até pagar um pouco a mais se precisar, mas estarem perto de marcas que desenvolvem todo um olhar aí para sustentabilidade e responsabilidade social. A IA, que, todo mundo fala todo santo dia, acho que já a IA é uma realidade já em muitos setores, mas eu acho que ainda vai impactar mais a experiência do consumo no Brasil. Tem uma margem de crescimento assustadora, né? Inclusive da experiência desse consumidor no ponto de venda ali. Venda, né? Quando for ali na farmácia, quando ela for ali no shopping, no mercado, eu acho que ainda tem muito para crescer. Acho que vai virar uma loucura, talvez isso aqui. Não me arrisco a dizer exatamente o quê, mas eu acho que a inteligência artificial, por mais que, né, todo mundo está falando disso, ainda vai moldar demais e tem um crescimento assustador quando a gente olha para isso. Outra coisa legal que vale destacar também, Gabi, o lance de marcas próprias, né? O boom que marcas próprias vem tendo também hoje no mercado, no consumo, principalmente no varejo, sabe? Quando você vai no GPA, você vai lá, hoje tem linhas de produtos tão incríveis quanto grandes marcas, e vem tendo bastante aceitação essas marcas próprias, do próprio consumidor. Então, eu vejo que isso também pode dar uma chacoalhada aí um pouco no mercado de consumo. E, por fim, acho que uma coisa talvez um pouco mais romântica, mas que eu acredito bastante, é o lance de aos poucos também, o consumo ir para uma linha de compra com valor, sabe? Acho que os consumidores cada vez mais estarem perto de marcas e produtos que reflitam seus valores para tomar essa decisão de compra, né? Vejo que a gente pode estar caminhando para um consumo menos automático e um pouco mais consciente, mais intencional, sabe? Até por ter muito acesso à informação, e isso vejo que pode trazer aí possíveis mudanças de consumo e de hábito de compra em si, sabe, Gabi? Uhum. E acho que é isso, acho que eu me arriscaria a dizer esses assim, mas é o que você falou, amanhã pode ser que surja alguma coisa já nova que chacoalhe tudo. Então é um mercado muito dinâmico aí do consumo, do consumidor, mas é muito bacana, muito rico. É verdade, com certeza. Adorei conversar com você, Também. Bastante. E Adorei também, obrigado. Sua participação, seu tempo, que a gente sabe como que é corrido. Muito, meu Deus do céu, calls, reuniões, né? Mas eu que te agradeço, Gabi, foi uma delícia aí bater um papo com vocês. Desejo todo sucesso aí para vocês, para o bar também, e um ótimo restante de 2025 para todos vocês aí, tá bom? Para você também. Obrigada. Obrigado. Tchau.